Fala aí, galera, tudo tranquilo? Tô aqui no chão do meu escritório, onde eu já estava, não sei porque eu tenho às vezes mania de deitar no chão pra fazer as coisas. Mas eu achei que essa segunda merecia um vídeo diferente, até porque estamos em tempos diferentes. Tempos esquisitos a propósito, né? Que ao mesmo tempo que a gente tá lidando com uma crise global, né, parte da solução e das recomendações é algo tão normal, a gente ficar em casa, às vezes chega a ser tedioso. Então é um momento estranho, que a gente lida com essa crise, mas né, tem tanto meme pra ver e dar risada. Mas então, né, seguimos aí na luta contra o coronavírus, lavem as mãos. E né, eu poderia fazer um vídeo, né, dos meus pensamentos sobre esse momento, mas você não precisa dos meus pensamentos. Então eu pensei em falar um pouquinho do que a Bíblia diz a respeito, né, de momentos como esse. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus e que nós precisamos de fé nessa caminhada, nessa jornada com o nosso Senhor, e que viver pela fé nos permite viver coisas absurdas que realmente, né, são loucuras para o homem. E pela fé nós podemos crer em tantas promessas que o Senhor nos faz, né, que a verdade é que neste momento nós não precisamos temer. Obviamente precisamos nos precaver, não é a mesma coisa, mas nós não precisamos ter medo, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar tremendo, né? Porque queira ou não, quem tá com Jesus no fim do dia, vive para Jesus, né? Vive correndo pros braços de Jesus, e se morrer, corre pros braços de Jesus. De um jeito ou de outro é lucro. Mas também nós podemos crer em que não vamos morrer, podemos crer que não vamos ficar doentes. E aí você fala essas coisas e tem gente que fica, nossa, a pessoa não acredita em sofrimento. Acredito em sofrimento, acredito inclusive que Jesus sofreu por mim. E eu acredito que existem muitas coisas que eu não preciso mais sofrer por causa de Jesus. Então eu realmente acredito em fé para não ficar doente. Isso desde o Velho Testamento, o Senhor manifesta o seu desejo de curar as nossas enfermidades e de fazer isso no meio do seu povo. Em Êxodo 23, no versículo 25, o Senhor diz isso ao seu povo: sirvam somente ao Senhor, o seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Nos protege, Senhor. E apesar que nós estamos lendo aqui uma promessa que o Senhor está fazendo para o seu povo, o povo de Israel, né? É algo que tem um contexto ali, eu não estou tentando tirar uma promessa de contexto. Jesus comissionou seus discípulos a curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios e para entregar as boas novas de graça. Isso em Mateus 10:8. Então esse evangelho, ele é um evangelho de cura e nós não precisamos ficar com medo. Eu fico triste de ver crente com medo. E eu sei que tem coisa que acontece, não é que eu estou falando que ninguém nunca vai sofrer se está com Jesus. Inclusive, eu acredito que nós precisamos estar dispostos a sofrer por Jesus. Mas tendo fé e sabendo que tem muitas coisas que a gente não precisa sofrer. E é realmente fé que faz toda a diferença, porque a verdade é que essas promessas não são entregues. Agora, é só quem toma posse disso e realmente crê que consegue caminhar nessas coisas. Nesses tempos atrás, eu não estava me sentindo muito bem e fui no médico. Não tem nada de errado com isso. E aí o médico me falou que eu podia ter um negócio que era super sério, super horrível, que eu, né, podia ter sérias consequências. E a nossa resposta, eu e minha esposa oramos e eu acredito que eu fui completamente curado. Eu e minha esposa oramos e eu acredito que eu fui completamente curado e eu tenho me sentido melhor. Qualquer hora dessas eu vou pro médico de novo só para descobrir que eu tô bem. Mas eu tenho fé e eu tenho certeza nisso porque eu sei que o Senhor me promete isso. Agora, eu acredito que existe cura então disponível em Jesus, que nós precisamos tomar posse disso. Nós podemos acreditar inclusive em proteção contra doenças, podemos acreditar que mal nenhum nos sucederá, mas nós precisamos crer, e crer acima de tudo que o Senhor sabe melhor e Ele conhece o que é bom, o que é perfeito e agradável, inclusive quando as coisas não vão como nós gostaríamos que elas fossem. Então nessa hora a gente vê algumas pessoas que estão, né, encarando aí o corona com, né, peito estufado, porque não tem medo. Agora, não existe nada de errado em se precaver, em ser cuidadoso. Inclusive, todo mundo deveria ser, numa hora como essas. Mas aí eu tenho usado mais o Twitter recentemente, a propósito, né? Fiz um Twitter novo, @IsraelSubirá1. Quando você cria um arquivo repetido, ele vem com 1, que devia começar no 2, né? Mas é porque tecnicamente o primeiro é o 0, mas enfim. Eu tô no Twitter e às vezes eu vejo as discussões dos webcrentes, né? Um falando que, imagina, ter medo, não fazer reunião. Outro falando, não, imagina que ignorância ter reunião num momento como esse. E eu vejo o pessoal discutindo, e se queixando e debatendo. E gente, tem coisa que é fora do essencial, que é convicção pessoal. Então não é errado nem ser precavido, não é errado ter fé. A única coisa que é errado é ficar discutindo e se queixando sem motivo. Filipenses 2 fala muito sobre ter a mesma atitude de Jesus Cristo, que a gente possa reproduzir o evangelho, né? No versículo 14, Filipenses diz que a gente tem que fazer tudo sem reclamações e sem queixas, para que a gente não seja acusado disso depois, né? Ser o povo que fica discutindo entre si. O que nos leva, né, de novo ao princípio que a gente falou, né, no vídeo dos reclamões do reino. Mais eficiente do que você tentar mudar completamente o que alguém está fazendo que você não concorda por começar uma discussão, engajar
num debate é você dobrar os joelhos e orar. Realmente orar que a vontade de Deus seja feita na vida das pessoas. E a gente podia começar aí. Tenha fé, acredite, o nosso Deus, ele é um Deus de cura. Ele é um Deus de restauração, e isso não é minha opinião, é o que a Bíblia nos mostra que Deus é. E eu espero que essa verdade não te ofenda, que tem gente que parece que fica ofendido de você falar que tem cura em Jesus e que as pessoas não precisam ficar doentes. Mas eu acredito que se todo mundo tivesse essa revelação e realmente se apropriasse disso em fé, menos pessoas ficariam doentes. Não tô dizendo que toda vez que alguém ficar doente é falta de fé, mas eu acredito que em qualquer situação nós precisamos ter fé, que Deus pode nos ajudar a resolver um negócio, seja com médico, seja sem, seja como for, precisamos ter fé. E também ficamos com a lição de que a gente não precisa discutir com todo mundo que faz algo diferente como a gente gostaria. E se a gente realmente acredita que isso não é beneficial a essas pessoas, a gente pode primeiro orar, que é muito mais efetivo do que começar discussões na internet. Mas eu acho que é isso. Valeu.